antes da gente começar propriamente dito, né, eu vou mandar aqui umas dicas novamente para a gente, porque é importante, tá, pessoal? São dicas que são válidas, tá? Para quem quer explorar mais esse universo do Van Gogh e da história da arte como um todo, tá? Só deixa eu pegar aqui direitinho. Algumas das coisas sobre o Van Gogh, né, eu estou tirando daqui, ó, dessa coleção da Folha, que é uma coleção bem bacana, vão ser acho que uns 28 artistas. Tem algumas mulheres, era para ter mais mulheres artistas aqui, mas já tem algumas, tá? É uma coleção que saiu recentemente, começou em maio essa coleção, e aí vocês podem procurar aí nas bancas. Eu acho meio difícil achar nas bancas de Jundiaí. Eu estou comprando nas bancas de São Paulo. Mas se vocês forem atrás da Folha, vocês vão encontrar. É uma coleção bem bacana mesmo. É como aquelas coleções históricas que a gente sempre teve, né? Eu tenho uma aqui que eu ganhei de uma aluna minha do Celete, que era aquela coleção Pinacoteca, da revista Caras ainda. Nem sei se existe a revista Caras, né? Era uma coleção bem bacana, e essa coleção ela trazia as imagens soltas, né? Ó, aqui, o quadro que todo mundo tem em casa, né? Ou toda mamãe ou toda vovó tem em casa, que é o quadro A Santa Ceia, né? A gente vai, inclusive, diferenciar essa Santa Ceia dos quadros que a gente vê no Van Gogh, tá bom? Então, eu deixo essa dica, tem essa coleção nova da Folha, vale a pena, é bem didática, ela tá com umas letras maiores, tal, ela tá com um espaçamento melhor, acho muito válido, né? E você não precisa comprar de todos os artistas, pode comprar daqueles que você conhece menos, que é um desafio legal. Outra coisa, ainda falando de Van Gogh, deixa eu só arrumar minha bagunça aqui. Ainda falando de Van Gogh, tem um conto muito legal do Van Gogh, um conto pequenininho, que dá nome para um livro e faz parte de um livro de um escritor brasileiro que eu gosto muito, Moacir Scliar, que já é falecido. O livro se chama A Orelha de Van Gogh. É um continho, né? Esse livro foi muito premiado no Brasil e fora do Brasil, mas é um continho bem bacana, bem saboroso, e mostram o quanto aí o Moacir Scliar era gênio, tá bom? A Orelha de Van Gogh, é impossível esquecer. Como eu falei semana passada, uma outra dica, agora da editora LPM Pocket, é essa aqui, ó, infantil, tá? Vincent, que é quase que uma sequência, tem vários livrinhos desses daqui, que são em forma de quadrinhos, feitos para o público infanto-juvenil, de vários artistas para a LPM Pocket, tá bom? Vale muito a pena, é um quadrinho ali infanto-juvenil, acho que crianças entre 9 e 14 anos vão gostar bastante, e é um contato, né, que até para a gente às vezes é mais lúdico, a gente precisa ler também. E tem aqui, como eu falei na semana passada, tem um tijolo, aí se você tiver definido aí uma viagem para Amsterdã, se você estiver pensando em estudar o Van Gogh mais a fundo, vá para esse tijolo aqui, ó, que dá para ler rápido também, porque é biografia, tá? É uma biografia recente do Van Gogh, de 2014, feita pela Companhia das Letras, né, traduzida pelas Companhias das Letras, melhor dizendo, e que é muito, muito interessante. Quando eu levei a turma para visita à exposição do Van Gogh, que está tendo em São Paulo, eu falei bastante dessa biografia, porque ela é muito, muito incrível, ela é sensacional. Além disso, né, diferente do que a gente imagina as biografias, aqui a gente tem as imagens também. Tem 2 blocos de imagens das obras do Van Gogh que são incríveis mesmo, ó. Só para vocês terem uma ideia. Algumas coisas eu tirei daqui também, tá? Tem muita coisa interessante aqui, por quê? Porque aqui desconstrói a imagem do Van Gogh heróico, da ideia do Van Gogh gênio que a gente construiu ao longo do século XX. A gente costuma ver os artistas como seres à parte, fora da realidade, e essa biografia ela quebra um pouco isso, mostra um pouco do lado sombrio do Van Gogh também, e como ele era inadequado, né, em relação às convivências familiares, tal. O como é bem interessante porque a biografia mostra o como o irmão mais novo, que é o Theo, acaba se tornando o irmão mais velho, tá bom? Vou fazer uma revisão bem breve do que a gente viu semana passada e do que a gente vai trazer para hoje, tá? Eu tentei abordar um Van Gogh mais dark, mais sombrio na primeira parte. Para quem não me conhece, meu nome é Hildon Vital de Mello, sou graduado e mestre e não corrigi a minha idade, estou mentindo ali, ó, porque eu já tenho 37 anos.
Fiz Universidade Federal de São Paulo, lá no campus Guarulhos, graduação e mestrado em filosofia, né? E eu trabalho no CELET, desde quando o CELET era CELME, lá em 2016. De 2016 para cá, venho dando vários cursos, sobretudo na área de literatura, cinema e história da cultura, história da arte. Notem que eu quase não falo de filosofia no CELET. Quem sabe seja nesse semestre, né? Aproveitando aqui para divulgar, fazer a promoção, né, de mim mesmo, é meio fajuta essa promoção, mas é válida, tá? Porque se elogiar é meio ruim. Mas eu queria indicar para vocês aí o podcast que eu faço parte, junto com o meu amigo Murilo, se chama Parla Podcast, a gente está prestes aí a mudar um pouco os nomes, mas lá tem quase que um curso de filosofia completo, online, no YouTube e gratuito. Vocês vão ver lá por horas e horas eu falando de filosofia e falando várias bobagens também, assim, né? Falando coisas mais formais e mais informais. Mas é um projeto que já tem 2 anos, a gente tem aí mais de 160 vídeos gravados aí no YouTube, tá bom? Quem puder dar uma olhada depois, eu agradeço. E não me leve então a sério, porque lá eu sou um personagem. Bom, além disso, quem tiver interessado em adquirir o meu contato e quem quiser entrar no grupo que eu montei um grupo específico para mandar algumas questões específicas de aulas, né, de coisas e projetos que eu vou fazer nesse semestre. Quem quiser entrar em contato, está aqui meu número e eu vou mostrar no final da aula também. Esse do que está do lado do meu número é o meu livro, né? Ele foi publicado esse ano, lancei ele no dia da mentira, 1º de abril. Quem tiver interesse também é só entrar em contato comigo ou com o Celete, tá bom? Só falando um pouquinho das minhas aulas, bem rápido. Às segundas, das 16 às 17, eu continuo, né? Não é que eu vou começar agora, mas a gente vai fazer um clube do livro com alguns escritores e escritoras brasileiros aí que a gente vai ler, né? Contemporâneos, e uma escritora russa também. Então, estão todos e todas convidadas aqui para o Clube do Livro do Celete, das 16 às 17. Das 18 às 19, eu faço a leitura literária da Bíblia. É um curso bem bacana porque a gente valoriza, sobretudo, ali a questão de ler o texto bíblico mesmo, de ler e interpretar, né? Ele não é um curso voltado para pessoas religiosas, apesar do fato de termos pessoas religiosas, tudo bem? Então é um curso de muito respeito, em que a gente lê o livro sagrado, né, de várias religiões, e eu acho que é bem bacana também vocês conhecerem. Às terças, nós temos das 17 às 18 o Cine Clube, né, que a gente debate alguns filmes. Eu sempre indico um filme, as pessoas assistem em casa, no conforto da casa, e aí a gente debate esses filmes depois, né, uma vez por semana a gente vai debatendo um filme, é bem interessante. Eu faço uma apresentação e aí a gente vai para várias áreas assim do cinema, a gente vê o cinema mais independente, cinema cult, o clássico, o cinema mais blockbuster também, a gente faz um composê, tá bom? E vai estrear nesse semestre, na segunda semana de agosto, né, o História da Arte. Na verdade, o curso ele não vai se chamar História da Arte, ele vai ser um panorama histórico sobre as artes clássicas, né, as artes da pintura, as artes plásticas. E aí vai ser das 18h30 às 19h30, tá bom? Esse curso em específico, ele tem um link que a gente vai fazer com visitas a museus, né? Em vários museus de São Paulo. Então, MASP, Pinacoteca, Museu de Artes Sacras, o Museu Afro, o MAN. Eu quero visitar alguns museus ao longo desse curso. Vai ser um curso menor, vai ser um curso de 10 aulas, e aí as pessoas vão também seguir essa orientação nossa de ir aos museus com a gente, para que elas possam entender um pouco mais do que eu estou falando durante as aulas, tá bom? Qualquer coisa que interessar aqui, entre em contato comigo, ou em contato, se alguma pessoa te mandou esse link, pode entrar em contato com essa pessoa que ela vai me passar o contato, né? Para a gente conversar sobre esses cursos, tudo bem? E, por fim, para a gente terminar essa apresentação, agora, no dia 3 de agosto, a gente tem a proposta de irmos até o Sesc 24 de maio, lá no centro de São Paulo, lá perto da Praça da República, para vermos uma exposição chamada Raio que o Parta, que é sobre as obras de arte do período modernista. Não esqueçamos, estamos comemorando 2 coisas no ano de 2022. O bicentenário da independência
E aos 100 anos, né, o centenário da Semana de Artes Modernas. Não esqueçam disso, tá bom? Então, quem tiver interesse também, é só entrar em contato com a gente que a gente coloca aí no grupo que vai para este evento, tá? Vai ser numa quarta à tarde. Vamos lá, então? Já falei demais da parte técnica. Quero agradecer ao Celete a oportunidade de estar dando essa aula aqui, né? É uma aula de caráter aberto, justamente para divulgar um pouco do meu trabalho e o trabalho do Celete. Lembrando que o Celete é composto com vários professores e professoras, vocês podem aí pesquisar, tem vários professores de idiomas também. A gente está expandindo o nosso projeto, tem alguns lugares que a gente vai ter aula presencial, então se informem, quem for de Jundiaí região, né? Se informe, porque o Celete é um espaço que passou pela pandemia e agora está reestruturando, trazendo novas coisas. A gente tem a presença aqui, por exemplo, da Anne, né, que é a nossa coordenadora aí de fotografia, divulgação e tudo mais. Nós estamos com a Orlinda aqui também. Algumas das pessoas presentes são professoras no Celete, né? Eu posso dizer aqui da que eu vi, foi a Normanda e a Vilza, que são professoras de idioma. Eu acho que a Normanda ainda está, né? A Vilza não está mais, mas acho que a Normanda está. Se eu estiver falando alguma bobagem, me avisem, por favor, tá bom? Então, conheçam o Celete, por favor. Conheçam o Celete porque vale a pena. Nós temos cursos online, cursos presenciais, cursos que são a mistura dessas duas coisas e temos várias áreas. Bora lá, então? Vamos recapitular? Vamos lá, vamos firme e forte. Van Gogh, né? A gente falou das cores do Van Gogh, mas justamente pela ausência das cores. A gente viu que esse Van Gogh, no início da carreira, né, ele não tinha quase que nada a ver com o final da carreira. E outra coisa importantíssima para a gente entender é que o período de pintura do Van Gogh é mais ou menos entre 10 e 11 anos da sua vida. Ele desenhava desde a infância, mas ele só vai começar a atuar profissionalmente como pintor com 27 anos. E se imaginarmos que ele morreu aos 37, ele teve 10 anos de carreira e nesses 10 anos ele produziu muita coisa e praticamente revolucionou a pintura do seu tempo. Só que detalhe, em vida ele não teve a menor fama, foi um total desconhecido, foi um fracasso em várias áreas, tentou ser muitas coisas e só conseguiu ser pintor. Né? Mal sabia ele que seria um dos maiores pintores de todos os tempos. Bora lá. A gente viu que tem o Museu Van Gogh em Amsterdã. Se vocês estiverem com viagem programada para lá, apareçam lá, porque, olha, é o museu mais completo de um artista que se tem no mundo. Né? A gente falou que os holandeses, eles valorizam muito a sua produção artística. Isso é histórico, já tem pelo menos uns 200 anos que os holandeses trabalham muito com essa questão de obras de arte. Né? E o caso do Van Gogh é muito específico, porque a fama do Van Gogh, essa coisa explosiva de falarmos de Van Gogh, termos mais e mais exposições sobre ele, é uma fama recente, né? É uma fama do século XX, sobretudo da segunda metade. Era um artista pouco conhecido e ele passa a ser muito valorizado muito por causa dos programas de incentivo culturais desse museu. Tudo bem? Além disso, a Holanda como um todo é um lugar que valoriza muito os museus. Esse é o maior museu holandês, né? O Rijksmuseum, o Museu do Estado, né? O Museu dos Países Baixos. Ali vocês vão encontrar, sobretudo, as obras, né, do século XVII holandês. Sobretudo essas obras do século XVII. Por quê? O século XVII da Holanda, e eu vou falar isso no meu curso, que começa daqui 2 semanas, o século XVII da Holanda é chamado de o século de ouro da pintura. É naquele momento que as artes holandesas estão ganhando um novo status. Muito do que o Van Gogh faz no século XIX é um eco do que aconteceu no século XVII. Por isso que a gente tem que entender contexto histórico. Né? Eu falo muito para as turmas que eu levo aos museus. Gente, não é só olhar o quadro, não é só olhar a obra de arte. A gente tem que ver o que está no entorno. A moldura de um quadro pode falar mais sobre o próprio quadro. Né? O lugar onde ele está sendo exposto ou a forma que ele está sendo exposto pode falar mais de uma obra do que a própria obra. Tudo bem? É bom para a gente entender isso, porque a nossa noção de obra de arte, geralmente a gente vê um quadro e fala, puxa, não entendi, então ou ele é bom e eu não entendo, ou ele é ruim e eu entendo, a gente não consegue dar um passo além no campo da estética. Por quê? Porque a gente sempre precisa da história,
da condição cultural de que foi feito aquele quadro, a gente precisa entender o contexto histórico. O quadro é um ato final de um processo muito longo para o artista se tornar artista e enfim, tá bom? Bom, só para a gente andar um pouquinho aqui, ó, o Museu Van Gogh, né? Ele está na Praça dos Museus. Imaginem só, no centro de Amsterdã tem a Praça dos Museus, com diversos grandes museus históricos. Eu estou falando não só de pintores, tá? Por exemplo, tem o Museu do Spinoza, que é um filósofo importantíssimo do século XVII. Os holandeses têm museu para tudo, vocês não têm ideia, é incrível, tá bom? Vamos lá, então, né? O Van Gogh, ele é meio que um artista acidental. Em que sentido? Porque na primeira infância ele já desenhava, na juventude ele vai ter muito contato com artistas, porque uma parte da família dele trabalha com os artistas, mas na juventude ele quer ser teólogo, ele quer ser de alguma forma um pastor protestante. E isso vai moldar a carreira dele. Só que ele tem, né, desde muito cedo, ele tem muita dificuldade de convívio com as pessoas. Ele é sempre descrito como uma pessoa silenciosa, calada, uma pessoa retirada, uma pessoa que observava muito, né? Com algumas inadequações de comportamento já na juventude. Só que os traumas dele, os problemas psíquicos, né, vão só explodir ali entre os 27 e 32 anos, tudo bem? É ali que começa a ter os grandes surtos, e aí que a gente começa a ver a imagem desse Van Gogh como uma figura aí tresloucada, tá bom? Esse é um dos autorretratos já do final da carreira dele, ó. 1887. Lembra que a gente falou semana passada que durante 2 anos, mais ou menos, a produção dele se intensifica? É entre 1888 e 1890. É o momento mais criativo dele, é o final da vida dele. É incrível isso também. Bom, só para a gente lembrar aqui, para a gente rememorar, onde o Van Gogh é gênio? Nos temas? Não. No uso das cores e na construção das imagens dos temas. Porque os temas que ele usa, sobretudo, são muito comuns. São paisagens, naturezas mortas, retratos e cenas cotidianas e autorretratos. O gênero em que ele pinta são gêneros consolidados. O jeito que ele pinta é que vai se tornar genial. Tudo bem? O jeito, sobretudo, como ele faz com as cores no final da vida. Tá bom? Deixa eu passar aqui a parte dos textos. Vamos lembrar o que está acontecendo no tempo do Van Gogh. A fotografia está roubando o espaço dos pintores. A fotografia começa a se popularizar na Europa ali nos anos de 1850, ainda com o nome de daguerreótipo, né, que não é fotografia ainda, não é a câmera fotográfica como a gente conhece. O daguerreótipo parece, para quem aí lembra de Chapolin e Chaves, tem um episódio do Chaves que o seu Madruga quer fotografar. E a câmera é antiguíssima. É aquela câmera que a pessoa se cobre, né, para conseguir captar a luz. Por quê? Porque aquela câmera é influenciada pelas câmeras escuras, que é um artefato também histórico e que tem muito a ver com a cultura da Holanda. Né? Vai ter um pintor que vai usar muito a câmera escura do século XVII para pintar, e lá no século XIX, os franceses aperfeiçoam essa câmera escura e constroem, claro que com um processo diferente, eles constroem a primeira câmera. E o cara que construiu essa primeira câmera, o sobrenome dele era Degas. É por isso que fica daguerreótipo, tá bom? Enfim, daí eu explico isso melhor um dia. Mas, bom, os pintores estão competindo com isso. Então, agora, eu não quero mais retratar, né, como um pintor do Renascimento retrataria, ou como um pintor do realismo vai retratar. Eu quero tornar a imagem mais abstrata. E um dos grandes artistas abstratos, né, ou a classe de grandes artistas abstratos, são os impressionistas. O pessoal que torna a pintura não linear, que vai tornar a pintura cada vez mais abstrata, tá bom? Claude Monet é um dos maiores, mas a gente tem o Renoir, o Toulouse-Lautrec, que vai flertar com isso também, a gente tem o Manet, a gente tem diversos outros artistas que estão em volta desses impressionistas. Eu só quero que vocês percebam que a pintura do impressionismo, ali no século XIX, é uma pintura que se torna abstrata. Mas, professor, eu estou vendo o rosto da menina aqui. Sim, você está vendo, mas a técnica de se pintar esse rosto
é diferente, né? Não é mais pintar dentro do ateliê. Agora eu pinto nas ruas, eu pinto nas paisagens, eu coloco o meu cavalete nas ruas. A revolução dos impressionistas é o fato deles colocarem as pinturas nas ruas. Começarem a pintar o primeiro esboço ou o modelo do próprio quadro, né, ali no Sena. Se vocês já viram, brinca muito com isso, mas já num outro processo, aquele filme Meia-Noite em Paris é do século XX. São as vanguardas europeias do século XX. Mas todas essas técnicas do século XX, elas se iniciam lá no final do XIX, com os impressionistas. Ao retratar as imagens ao ar livre, eu capto a luz de um jeito diferente. Eu percebo as imagens de um jeito diferente. Isso se torna cada vez mais famoso. Lembrando, esse Renoir aqui está em São Paulo, está no MASP. Né? Ele mora no Museu do MASP, é um quadro famosíssimo que mora a pouquíssimos quilômetros da gente. Tá bom? Bom, contra quem os impressionistas se colocam? Primeiro, contra os avanços tecnológicos das fotografias, que eles vão se opor, né? Vão falar que a fotografia serve só para captar a imagem e não para perceber a dinâmica dessa imagem, mas os artistas impressionistas e outros também brigavam entre si. Ali na França, do começo dos anos 50, 60 e até por volta de 1870, a gente vai ainda ter uma escola chamada neoclássica, né, que vai se estender aí ao longo do 19, que a gente viu que é uma imagem mais robusta, uma imagem mais linear, buscando representar as coisas o mais fidedignamente, né, o mais real. Os temas dessa pintura são quase sempre heróicos e históricos. Esse é um quadro do Jacques-Louis David, um grande pintor francês do século XVIII, que vai acabar pintando muitos quadros do Napoleão Bonaparte, que é o período do neoclássico, tudo bem? Esse é um estilo que os impressionistas estão brigando e que o Van Gogh vai brigar mais ainda. Né? A gente não consegue imaginar uma pintura do Van Gogh assim, nesses moldes. Né? Não tem uma certa cara de renascimento essa pintura? Se você olhar essa dinâmica, é um quadro que dá um movimento, mas ao mesmo tempo é muito estático. Né? Parece que está todo mundo posando para o quadro, rígido. Isso é porque o neoclássico do século XVIII é uma reinterpretação do Renascimento dos séculos XIV, XV e XVI. Entenderam? É por isso que é neoclássico, é o novo clássico. E aí a gente tem outros estilos também brigando. O estilo romântico, que é muito próximo dos impressionistas, mas tem uma dinâmica de temas totalmente diferente. Ainda tem uma coisa, uma roupagem heróica na imagem do romantismo. O impressionismo, ele abdica disso. O impressionismo, ele vai retratar salões burgueses, festas do Moulin Rouge. O impressionismo, ele não está muito mais ligado às questões históricas, a princípio, tá bom? Esse é o estilo romântico de se pintar. Ainda tem uma estrutura de pintura, ainda tem contorno, ainda tem parâmetro. O impressionismo rompe com isso, tá bom? Ó, isso é um quadro romântico, pode não parecer, mas o tema dele é um tema romântico. Né? É um pintor inglês, o Turner, que está retratando aqui um tema histórico da Inglaterra. Tá? Então, ó, é abstrata a imagem, a gente não vê tantos contornos, a gente não vê tanta delineação, mas a gente consegue perceber que é ainda uma pintura mais próxima dos românticos do que dos impressionistas. Vocês viram que eu falei agora delineação? Para que serve um delineador feminino? Né? Ele não torna maior o traço do olho da mulher? Né? Ele não aumenta as proporções, aquele olho agateado que as mulheres conseguem fazer? Né? É com delineador. Então, a linha, ela dá um sentido maior para a pintura. Os impressionistas vão romper com essa linha. E o Van Gogh vai trazer de volta, só que do jeito dele. Isso que é interessante a gente perceber de uma pintura para outra, tá bom? Vamos andar mais um pouquinho. Esse também é um quadro romântico, de Eugène Delacroix, né? Um pintor. O auge do romantismo francês é esse cara aqui, né? Que vai ter o famoso quadro A Liberdade Guiando os Homens.
Notem, nós temos uma característica já, né, de esfumaçar a imagem, né, sombrio, não só porque está tendo fumaça de canhões lá atrás, né, e de incêndios, mas a imagem tem uma coisa meio de sonho aqui, mas ainda é um tema histórico. Os impressionistas vão romper com esse estilo. Ainda tem, por mais que a gente não consiga perceber, ainda tem um pontinho de neoclássico, porque ainda é uma imagem muito alegórica. Essa mulher com os seios de fora, ela é a liberdade. Ela não é um ser que existe, ela é um conceito. Então ela ainda está dentro ainda de um elemento alegórico. É uma obra que remete a um conceito. Os impressionistas, eles rompem com isso. Eles querem descrever a cena, o cenário. Aqui não, eu estou descrevendo a cena, o cenário, mas tem um fundo histórico muito forte aqui. Tem um apelo histórico, como a gente viu semana passada. Tudo bem? E aí, os realistas também. Agora, aqui a coisa fica mais confusa. Por quê? Alguns impressionistas beberam na fonte do realismo, mas subverteram essa fonte. A gente está falando de um intervalo de 40 anos na pintura europeia que mudou a história do mundo. Mas a gente poderia muito bem estar vendo aqui as pinturas brasileiras que têm um caráter muito parecido. Se eu levo vocês para a Pinacoteca, vocês conseguem perceber essa evolução na pintura brasileira também, essa mudança que a pintura brasileira vai ter, tá bom? O que é o realismo? Olha lá, ó, eu estou descrevendo a realidade, eu estou retratando as mulheres aqui, eu já falei desse quadro, né, semana passada, eu estou retratando as mulheres de um modo formal. Elas não são figuras abstratas. E é mais dramático porque nenhuma olha diretamente para a gente. Todas estão curvadas. É um quadro de caráter social. Por quê? Está falando da pobreza. Essas mulheres representam um tema bíblico. Só que este tema bíblico não está sendo colocado só do ponto de vista histórico, está sendo trazido para os dias daquela época, para os dias atuais, mas para aquela época. Né? Esse é um dos pintores que mais influenciou Van Gogh. Olha que doido. Por quê? Por conta do jeito, da dinâmica das suas imagens e pelo fato dele retratar, sobretudo, os pobres da França e mais, os pobres no campo. É um subtema da pintura do Van Gogh, a pobreza no campo. A gente vê aqueles quadros magníficos dos campos de trigo, né, dos girassóis, né, mas aqueles quadros, eles estão retratando sobretudo o campo e a pobreza. Tudo bem? De alguma forma, o Van Gogh está apelando para um caráter histórico da pintura francesa. Este pintor aqui é o Millet, ou Millet, né? Jean-François Millet, que ele vai pintar nessas estruturas e ele também vai influenciar os artistas. Só que os impressionistas estão rompendo com essa turma aqui. O Van Gogh, ele rompe, mas ele tem uma certa influência também. Tá bom? Vamos lá, bora que vamos. Ó, são dois estilos diferentes de se retratar o campo. Um tem até um aspecto mais sonhador, que é uma menina, é mais simbólico, é mais poético, é uma menina coloridinha. Aqui, nas três mulheres catando os restos no chão, é mais dramático, é mais intenso, está marcando uma realidade dos fatos. Né? A gente tem que lembrar que a Europa, no século XIX, era um lugar de miséria também. Né? Era uma pobreza extrema convivendo com o luxo absurdo. Então é importante a gente ver que esses temas também estão na pintura. Vamos correr. A gente volta para o Van Gogh, aqui ele está brincando com uma técnica chamada pontilhismo. Notem que ele vai pontuar essa figura, né? É quase como se fizesse pontinho por pontinho até chegar a uma dinâmica de se autorretratar. Né? É uma das técnicas. Ao mesmo tempo que tem contorno, é uma pintura já abstrata. É uma pintura que passou pelas técnicas dos impressionistas. Ah, então o Van Gogh é um gênio pronto? Não. As pinturas dele no começo eram bem convencionais, algumas até bem cafoninha. Ele vai se transformando no grande artista. Como a gente viu, as cartas a Tel são as melhores obras que vocês podem ler sobre o Van Gogh. Por quê? É ali que tem a gestação do artista. Todas as cartas que ele trocou ao longo da vida, a maioria se preservaram.
E é daí que vem as fontes biográficas do artista. Tudo bem? Andando aqui, né? As dicas que eu já passei, falei dos filmes também. William Dafoe tá magistral nesse filme. Quem não viu o Portal da Eternidade, veja, por favor, tá? Com Amor Van Gogh. Aqui são esboços, ó. Isso aqui vai virar um quadro depois. Mas basicamente os esboços do Van Gogh são com carvão, lápis, bico de pena nanquim, né? Ele vai trabalhar bastante com bico de pena porque ele é muito influenciado pela pintura japonesa. A gente falou pouco disso, mas a gente tem que ver que um dos temas dele ser a flor é muito influenciado pelo Japão e pela China, que desenham muito essas flores ao longo da história, né? As cerejeiras, as ameixeiras, tudo que é flor é muito comum de ser retratado na pintura japonesa e oriental como um todo. E o Van Gogh vai beber nessa fonte, tá bom? Ó, o quarto de Arles é um esboço, depois vira um quadro. Aqui parece que não, mas é do próprio Van Gogh, tá bom? Ó, é uma floração de um pomar de ameixas, ó. Então notem, né? Depois toda a lateral depois é colocada, né? Essa lateral com as letras japonesas são absorvidas depois, são colocadas depois. Mas o quadro em si é aquilo que está ali no meio. Notem, olha os desenhos dele. São desenhos bonitos, interessantes, mas são desenhos convencionais ainda da época. O Van Gogh ele começa no preto e branco dos papéis. Depois ele passa para as cores e para aqueles blocos cinzas. Lembra que eu mostrei para vocês um autorretrato? Já está chegando aqui, ó. Essas são fotografias, né? Van Gogh e o irmão, o Theo Van Gogh, tá? O Vincent e o Theo. Aí tem a Jo, né, a Johanna, que é a mulher do Theo, que vai ter um filho com o Theo e vai dar o nome de Vincent. É um complexo, né, essa coisa do nome Vicente. Olha lá, a Johanna. E aí a gente tem o início do Van Gogh. Aqui ele já abandonou apenas a estética dos desenhos, né, no carvão, e ele já está pintando, sobretudo natureza morta. É um quadro convencional. É um quadro bem ao estilo holandês do século XVII, muito antes do dele. Né? Aqui é mais ou menos assim: você absorver a técnica dos mestres e reproduzi-las. Né? Aqui não tem nenhuma genialidade do artista ainda. Aqui é mais ou menos um trabalho aqui de alfabetização na pintura. É como se ele estivesse se alfabetizando. Aqui já não. Aqui são os comedores ou os catadores, né, de batatas. Aqui já é uma outra estética. A tinta, as colorações, a textura ainda é muito marcado pelo estilo barroco holandês, né? Que aquele cinza e aquele verde é muito comum do barroco holandês. Mas o jeito que ele retrata essas figuras, notem que há profundidade no quadro, há um ponto de fuga para quem desenha aí. Eu acho que a Giovana está por aí, ela é uma desenhista. A gente consegue ver um ponto de fuga, há uma profundidade no quadro, né? Coisa que o Van Gogh vai quebrar depois, lá na frente. Mas aqui, a grande sacada é a expressividade dos rostos dos personagens, como eu havia falado. Os rostos são expressivos, são fortes, tem uma dinâmica da luz, né? Tem uma dinâmica, ó. A luz viaja pelo quadro. Outro esboço do Van Gogh, né? A luz viaja, aqui eu mudei a textura só para vocês entenderem. Há uma iluminação pensada no quadro. A genialidade é que esses rostos são melancólicos, são tristes, são trágicos. Olha isso. Ele vai fazer uma série de pinturas com estudos das cabeças para depois aplicar aqui. Quase todos esses estudos de cabeças vão ser primeiro desenho, depois vão virar tela e depois vão fazer parte dos comedores de batata. E batata, né, é um símbolo muito interessante para o europeu, porque batata não se tinha na Europa. É um gênero alimentício da América, que os europeus vão se adaptar tão bem, né, que vai ter lugares em que eles só vão ter batatas para comer. Né? Tem um período de fome muito grande na Irlanda. Né? Nas Irlandas tem um período de fome, que é a Grande Fome Irlandesa, que, se eu não me engano, é de 1848 a 1856. É um período de fome extrema na Irlanda, e aí eles vão falar muito das batatas, né?
A batata é o que salva os irlandeses de perecerem totalmente, né? Tem relatos até de canibalismos, é um negócio muito doido, assim. É uma fome muito extrema que vai ter por lá, tá bom? Só para vocês observarem, ó. E aqui nós temos o primeiro Van Gogh, retratando-se, autorretratando-se quase como um pintor do século XVII. Vamos lembrar, o Van Gogh está no século XIX. Aqui o quadro é belo, é esteticamente completo, dá uma dinâmica. A gente olha para esses olhos, é expressivo, tem um fundo que é sombrio atrás, mas ao mesmo tempo tem um avermelhado que casa com a barba, né? É quase como uma figura mitológica. Para quem já assistiu aquele filme O Farol, vai entender o que eu estou falando. Tem um personagem lá que é feito também pelo William Dafoe, que é bem parecido com o Van Gogh, inclusive. Mas notem, há dramaticidade, mas não há inovação ainda. Esse estilo de pintura ainda está muito casado com o Van Gogh inspirado num Rembrandt. Esse é um quadro também que está no Brasil. É um autorretrato do Rembrandt. O Rembrandt se autorretratou, tem mais de 100 quadros dele. O artista se retratando, a dignidade do artista. No caso do Rembrandt, é muito interessante porque ele foi um artista muito rico da Holanda. Ele ficou riquíssimo, foi o artista mais rico do século XVII. Só que depois ele termina a vida na miséria. E os quadros dele vão retratando isso. Desde muito jovenzinho, ali com 16, 17 anos, até o final da vida ele se retratou. E é muito interessante ver essa mudança. Se eu não me engano, são 120 quadros, assim, é um número absurdo, né? Tem quadros, também tem iluminuras, também tem águas furtadas, tem vários estilos que ele vai utilizar. Mas olha que genial. Isso aqui ainda é muito parecido, né, com o que o Van Gogh vai desenvolver 2 séculos depois. Notem que tem a mesma dinâmica da luz, que também é Rembrandt. Olha lá, ó, tem essa coisa do envolto das trevas, tá? Esse é um quadro famosíssimo que eu gosto muito do Rembrandt, do século XVII. Olha isso aqui, ó, a luz. Onde está a luz aqui, ó? Parece com os comedores de batatas, ó. A luz está em cima do corpo morto ali, ó. É uma aula de anatomia no século XVII, feita pelo Rembrandt. Olha que genial. Não dá para eu falar muito desse quadro, mas olha que genial. Onde está a luz? No meio, né? A luz tem uma forma piramidal, ela vem do centro do quadro. A gente não está vendo aqui, mas é como se ela estivesse acima da nossa cabeça. E, ao mesmo tempo, tentem olhar minha setinha aqui, ó. É como se a luz viesse na diagonal aqui, ó. É como se ela cortasse em direção ao livro, né? Mas é o corpo da pessoa sendo feita na autópsia aqui, né? Uma anatomia, uma aula de anatomia ao vivo, né? É nessa luz do corpo que tem um simbolismo genial aqui do Rembrandt. Os comedores de batata eu acho que resgata isso. Mas isso é a minha opinião, que não vale muito. Bom, aqui a gente tem um Rembrandt ainda, né? Aqui o detalhe para as mãos, enfim. Olha isso, gente. A moça com o brinco de pérola. É o mesmo esquema que o Van Gogh vai utilizar. Fundo escuro e a iluminação ali. Só que o Van Gogh ainda não tinha, né, um domínio da luz ali, não estava totalmente colocado, o quadro ainda é bem sombrio. Não é mesmo? Mas olhem. Então o amarelo e o azul do Van Gogh não nasceu com o Van Gogh? Não. Isso já é um tema comum na pintura holandesa. Olha aqui, ó. Ela já aparece aqui, ó. Você acha que o Van Gogh era só louco? Ele era um grande estudioso. Esse artista aqui, o Vermeer, né? Ele é um artista que pinta com a luz natural. Ainda não está pintando fora do ateliê, porque a casa dele era o próprio ateliê. Mas ele já pinta com a luz natural. Aquilo que o Van Gogh vai explodir, indo pintar nos campos do sul da França. Olha isso aqui. Não é à toa que tem o amarelo e o azul tão fortes e tão presentes no Van Gogh. Porque ele bebeu nos gênios. Aqui eu acho que vocês estão lembrando daquele comercial da Batavo, né? Por conta disso, é por causa do iogurte, que tem uma história muito relacionada aos holandeses, mas enfim, não é o caso de falar isso agora. Mas olhem isso aqui, ó. Tem tudo a ver, né? O Van Gogh, ele nasce numa região da Holanda
que está muito ali próximo do que antigamente, né? Tudo aquilo ali eram Países Baixos, mas Holanda, Bruxelas, Liechtenstein, toda aquela região ali também, que pega um pedacinho até da França, né? Tem uma influência muito grande dos tecidos. Só que não dá para eu falar nisso agora. Mas só para a gente entender, olha onde nasce aqui, ó. A genialidade do Van Gogh está muito relacionada a esse artista, também do século XVII. Olha a luz natural sendo captada aqui, ó, pelo Vermeer. Entende por que é importante você entender os períodos históricos dos outros artistas para não achar que o Van Gogh tirou aquilo da cartola? Tem a genialidade, mas tem a inspiração. Olha lá, 2 quadros do século XVII e um quadro do final do século XIX. Distantes temporalmente, mas próximos culturalmente. Né? Estão longe um do outro. Inclusive, o Rembrandt e o Vermeer são 2 artistas antagônicos também. Já começa porque um era extremamente católico e o outro nem tanto. Né? Já tem uma diferença histórica ali também. Ainda mais no caso da Holanda, que vai ter muitas guerras religiosas. Aliás, aí, ó, o Van Gogh já dominou as cores. Ainda com a paleta escura e esverdeada, né? Aquele retratando a mamãe. Ainda influenciado pelos mestres, mas a gente tem que entender que um artista vem e volta no tempo. Aqui já é um quadro do final da vida dele. Mas a técnica que ele adquiriu, ele já coloca aqui. Já tem um estilo diferente, já tem uma coloração, já tem uma intensidade diferente. Quadro do final da vida. Ó, retrato da mãe do artista. Aqui, outro rabisco, outro esboço que vira obra de arte. Van Gogh fez muitos esboços. Rembrandt fez muitos esboços. Errou muito. Aqui, o quadro é um pouquinho diferente, mas aqui a gente ainda tem a tentativa de se preservar uma perspectiva. Olha bem para a cadeirinha ali no fundo, tem uma profundidade ainda linear, né? Tem uma proporção do corpo dessa pessoa, né? Que pode ser o próprio Van Gogh, não vou falar quem seria, tá bom? Ó, esgotado, lápis em papel de aquarela. 1882. A obra que vai virar isso aqui, se eu não me engano, é de 1887. Vamos ver lá no final. E aí teve aquela Bíblia maravilhosa que a gente viu. Isso retrata um pouco da vida do Van Gogh, né? Lembra que eu falei que o Van Gogh queria ser pastor e influenciado pelo pai. O pai era uma figura muito forte para ele. Tem uma Bíblia gigantesca aberta. À frente tem um livrinho menor, amarelo, que é um livro do final do século XIX, de um escritor que o Van Gogh lia muito, que é o Émile Zola. Tá? Não dá para eu traçar essas relações entre pintura e literatura agora. Mas o Van Gogh era um grande leitor, ele lia muito. E ali atrás a vela apagada, representando que toda a vida é fugaz. A vida é um sopro, não é? Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos, não é? Olha como a temática da Bíblia, que é o livro dos livros, e um livrinho menor, que se torna maior porque é um livro contemporâneo. Tem essa discussão, entende? O livro é menor, representa o próprio Van Gogh. Inclusive, a Bíblia representa o pai do Van Gogh, a sombra que o pai faz. Né? Aqui é um quadro protestante ao extremo. Né? A influência religiosa que os nossos pais, os nossos avós exercem, nem sempre positivamente na gente. Só para curiosidade, a Bíblia está aberta no livro de Isaías, que é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Tá bom? Ó? Então, notem. Olha esse quadro aqui, ó. Eu não tinha mostrado semana passada. Olha esse quadro. É uma senhorinha curvada, com uma pá na mão, no meio do campo. É Van Gogh. Olha lá. Mulher camponesa cavando. Ou a mulher com a pá vista de trás. Peraí. 1885, né? É o gênio, o artista. Onde ele foi beber? Olha ali, ó, o quadro realista de antes, que eu falei para vocês. Olha como isso aqui acaba nos jogando para isso aqui. Lembra? 1857, um quadro realista. Eu sei que eu estou indo um pouco rápido, mas é para que vocês percebam o fôlego. Porque é um artista que faz obras do jeito que ele fez em 10 anos, não dá para a gente retratar em apenas 1 hora. Mas vamos lá, ó. Caveira fumando. Meu Deus do céu, isso aqui tem a ver com rock and roll
É do demônio? O que, que é isso? O que, que é isso? Isso é uma alegoria da finitude da vida. O Van Gogh foi um brincalhão aqui. Olha lá como tem estrutura do autorretrato holandês, com o fundo escuro. Olha como parece com o autorretrato do próprio Van Gogh. Mas aí ele coloca caveira. Um quadro que seria impossível no Renascimento, mas já seria possível no Barroco. Porque o Barroco tem um estilo de retratar caveiras, né? O Barroco é mais ou menos como o heavy metal, né, das pinturas, porque o heavy metal coloca os temas do sangue, da violência, e o Barroco vai brincar com isso. É genial no Van Gogh? É, porque ele faz uma caveira como um autorretrato. É quase como se aquela caveira da aula de anatomia tivesse levantado, né? O corpo tivesse secado e a caveira tivesse levantado. A ironia é o cigarrinho, porque o cigarro faz a vez das velas aqui, né? É muito comum quando um artista, aí não do século 20 e 21, mas quando o artista vai retratar alguém fumando, mostra a brevidade da vida, o quanto a vida passa rápido, e a gente nem percebe. A vida é um sopro, é uma metáfora, fumaça. Fumar, nesse caso aqui, ainda não temos o nosso querido Freud, né? Fumar depois vai virar um tema sexual, mas até aqui, fumar representa o quanto a vida pode ser breve. E quer coisa mais cômica e tragicômica do que uma caveira fumando? Hã? É tragicômico, eu sei que é dramático, mas ao mesmo tempo é engraçado a gente olhar, né? Olha isso. Isso é uma pintura do século XVII, que já colocava as caveiras. Aqui é uma caveira que parece estar envernizada. Olha como a passagem do tempo é retratada e a gente nem, né, a gente olha para a caveira e a gente fala, meu Deus, que medo, né? Porque o barroco, ele aproxima aquilo do que a gente quer se afastar. Eu levei várias pessoas para uma exposição e quem perdeu, perdeu, da Adriana Varejão na Pinacoteca. E ela brinca muito com a estética do barroco. Só que ao invés dela colocar caveiras, ela coloca carne. Ela dá um outro tom para o barroco, porque tem um gênero dentro desse estilo aqui que também retrata as carnes. As carnes, porque é uma espécie de morte suculenta. É complexo falar agora, mas vejam como essa caveira está retratando a vida. Por meio de uma ampulheta, por meio de uma flor que parece um coração e uma chama ao mesmo tempo. Olha como os temas de vida e morte estão presentes aqui. Esse quadro não é para celebrar a morte, o fracasso, a derrota. É justamente para a gente se atentar da vida. Né? Porque fala, ó, tudo passa, tudo é vanitas. Porque no século XVII, a turminha de artistas, filósofos, intelectuais liam muito Eclesiastes. Vanita vanitai, vaidade das vaidades. Não há nada de novo sob o sol. Tudo vai passar. Ah, eu sei que vocês lembraram do Nelson Ned, né? Mas tudo passa. Volta para o Van Gogh. Volta para o Van Gogh. O Van Gogh, em 10 anos, ele mudou tanto de estilo que ele próprio se tornou um revolucionário de si mesmo, artisticamente. Olha um autorretrato dele. Aqui a gente já viu. É feito pelo Toulouse-Lautrec. É por isso que a gente quase não enxerga. É quase uma aquarela. É quase pintado com tinta guache. Sabe? Aquela tinta quase transparente. Isso é muito Toulouse-Lautrec. A gente percebe, né? No estilo de pintar, no estilo da cor. Que foi um cara que também foi impressionista, né? Foi um impressionista também, ó. Os artistas impressionistas todos se juntaram, fizeram uma turminha. Só que é uma representação feita pelo Toulouse-Lautrec. Olha como as cores são parecidas. Só que aqui está mais vivo, né? Aqui tem uma invasão da luz. É um autorretrato, não, perdão, é um retrato do Van Gogh feito na parte de fora de uma casa. Então é uma tentativa de captar a luz também. Aqui é um quadro feito nos salões parisienses. Por isso que a cor é mais forte, né? Por isso que tem uma sombra maior, né? Mas olha aqui, ó. Isso é Van Gogh flertando com o Japão, com o Oriente. Isso é Van Gogh. É uma tela do Van Gogh, tá? A cortesã. Ou, se a gente fosse pegar aí, né, se fosse o Japão propriamente dito, seria a figura da geisha. É uma imagem
que um europeu tem de uma cortesã oriental. Tá? É uma releitura, mas é um quadro de 1886. Tá bom? Ó? É inspirado na arte japonesa. E olha bem para esse quadro aqui, ó, do Père Tunet. Também é um quadro do Van Gogh. Esse cara bancava as tintas de todos os impressionistas. Era todo mundo duro, né? Vocês sabem como é artista pobre, né? Se na França já é duro, imagina no Brasil. Mas vocês sabem como é artista. Tá sempre devendo, sempre com 5 aluguéis atrasados. E aí o cara era um papai pra galera. Porque ele bancava as tintas da turma. Vocês olharam ali, atrás do braço esquerdo dele? Tem a mesma representação. É um quadro do Van Gogh retratando um outro quadro do Van Gogh. Olha que genial. E olha como o azul e o amarelo já estão brincando e disputando a imagem ali, ó. O Van Gogh, ele dizia que ele ia ficar muito parecido com esse cara na velhice. Pena que o Van Gogh morreu aos 37 anos, né? O Père Tunet, esse homem aqui, né, o pai Tunet, ele também era loiro, ele era muito claro, tinha uma pele muito clara, tá bom? Olha lá, 1887. Olha ali o quadro aparecendo. Uma das formas da gente entender as épocas do Van Gogh é porque um quadro do Van Gogh, às vezes, coloca, num quadro, o Van Gogh coloca outros quadros dele para representar essa imagem, entende? É bem interessante, porque uma das formas biográficas de se estudar o Van Gogh vem por aí. Vamos lá. Absinto, a bebida dos artistas, né? Era a bebida que fazia com que eles vissem a fada verde. Aqui, a genialidade, como eu falei, do Van Gogh está porque ele quebra a profundidade. Aqui não tem profundidade. A gente tenta ver, mas tem a profundidade do copo e do jarro, mas a noção de perspectiva já foi quebrada aqui, por conta da linha da janela, né? Isso é feito num bar. Ele faz num bar chamado, meu Deus do céu, Le Tambourin, o Tamborim, que era o bar em que os impressionistas costumavam ir. Lá no fundo tem uma tentativa de uma representação humana, mas não é uma paisagem, não é a busca não é por uma paisagem, é só para dar essa linearidade, que ao mesmo tempo ele rompe. É genial, é genial. E é um quadro impressionista, olha como ele é clarinho, olha como ele tem uma outra dinâmica, não é todo o Van Gogh que é igual, né? 1887. A gente é chegado aqui, né? Vejam que a minha aula é um fracasso. A gente vai mais 10 minutinhos e eu paro, prometo. 15 minutinhos. Aqui é a Casa Amarela. Quando o Van Gogh decide ir para o sul da França, ele vai para vários lugares, tem vários caminhos do Van Gogh, né? Sobretudo para Arles, que é uma região muito importante, né, do sul da França, enfim. Mas ele vai estar em vários lugares da Provence, ele vai ter lugares que ele vai passar e não vai ficar. Enfim, não dá para resumir isso em poucos minutos. Mas lá há uma cor diferente. Para alguém que é do norte da Europa, né? De uma região, vai, centro-norte, né? Ele está ali nos Países Baixos, ele tem como vista o Mar do Norte, praticamente. Quando ele vai para o sul da França, é um clima mediterrâneo, tem outro sol. Um dos grandes sonhos dos impressionistas eram ir, quase todos queriam muito ir para os trópicos. Né? Alguns vão conseguir fazer essa viagem, vão para o norte da África, vão captar outra coloração, vão captar outro sol, eles vão falar muito de como é o sol da África, aquela imagem, né? Em contrapartida, a Europa está dominando a África da forma mais violenta nesse momento. Mas vamos deixar isso para lá, porque a gente está falando dos artistas. Quando ele chega lá, um dos lugares que ele vai é para essa casinha amarela, que é um lugar que logo ele pensa em fazer uma comunidade de artistas. Ele escreve para o Gauguin, ele escreve para o Monet e para o Manet, ele escreve para o Toulouse-Lautrec, fala para todo mundo ir visitá-lo, porque ali tinha o sol. E o grande desejo do Van Gogh é captar esse sol. Né? Ali já está no final da vida dele, ele já teve alguns pequenos surtos. O grande surto, um dos grandes surtos que ele vai ter, é o surto em que ele corta a orelha, tá bom? Mas aqui ele já está com outro domínio. Notem que não tem uma proporção exata. Dá uma certa sensação de desenho infantil, porque a proporção não é o tema central aqui. Ele está captando muito mais esse brilho do céu. É um azul intenso. Né? E olha que o azul e o amarelo já estão aqui também. Notem que esses dois blocos já estão aqui.
Né? Bom, a gente vai andando, vai caminhando, e a gente vê esse quadro, que é magnífico, é um café noturno, mas só para a gente ter uma noção, este café noturno aqui não é um café chique e elegante da França. Era um café que ficava aberto 24 horas, e é nessa região de Arles também, e era um café onde os mendigos, os moradores de rua, as pessoas que não tinham para onde ir, passavam a noite. Então o Van Gogh vai ter uma impressão desse lugar quase como uma caldeira do inferno. Por isso que ele acentua os tons quentes aqui. E por isso que ele faz com que todo o quadro caminhe para aquilo que está ali atrás da cortina. Ó. Tenta olhar, parece que toda a visão que eu estou tendo, né, é uma visão do que está ali atrás da cortina, como se fosse a boca dessa fornalha. Ele dá uma representação para essa imagem quase que de um inferno na Terra. Ele vai retratar muitos pobres. Olha como a noção de proporção aqui é rompida. Jamais um quadro desse seria do Renascimento, gente. Cadê o ponto de fuga exato disso aqui? Cadê a proporção entre a mesa, o corpo dos espectadores e as cadeiras? Olha como a imagem já está distorcida. Isso aqui é moderno. Isso aqui vai ser as bases para o expressionismo, para o cubismo, para o dadaísmo. Isso aqui é moderno. Isso aqui tem a ver com o século XIX e XX. Porque agora eu não estou mais querendo representar o quarto certinho, bem colocado. Eu rompo com isso. Passou uma moto aqui, peraí. Vamos lá. O café à noite. Que noite é essa? É uma noite infernal. É uma noite dos vagabundos da noite mesmo. Das pessoas que não têm para onde ir. Sabe aquelas músicas do Belchior, né? Aquelas músicas que são vagueantes. É um pouco essa imagem que ele quer retratar aqui. A gente olha, se emociona, acha que é magnífico, mas a gente não entende, às vezes, por que é magnífico. Porque ele está rompendo com a linearidade, agora de vez. É quase como se ele distorcesse a imagem. A proposta é distorcer o real e dar uma nova impressão para essa realidade. Muitos dizem que ele estava lendo a obra do Goethe aqui nessa época, né? O Fausto, do homem que faz o pacto com o diabo. Então fica essa imaginação. Olha isso, cara. Isso aqui é incrível, ó. Aqui ele funde tudo. A beleza das cores, a temática oriental, né? A abstração dos corpos. Olha esse charco de água. Olha a carroça lá no fundo. Olha essas pessoas nas vinhas. Né? Acho que é uma vinha aqui, eu não me lembro agora. Tem um nome específico esse quadro. Mas olha esse fim de tarde. Né? Ah, que nem todo mundo aqui provavelmente foi para o sul da França. Para a gente facilitar isso, tentem ir no fim de tarde em Olambra. É um equivalente, porque lá tem um monte de girassóis. É um equivalente. Sabe aqueles fins de tarde no campo? Que a luz é diferente. Não é aquela luz só avermelhada das grandes cidades. Imaginem só. Vamos caminhar. É a vinha, isso. É a vinha encarnada. Esse foi um dos únicos quadros que o Van Gogh vendeu, inclusive. Na verdade, acho que esse foi o único quadro que ele vendeu. Ele vendeu para a irmã de um artista chamado, como que, meu Deus do céu, Emmanuel Bloch. Ele, inclusive, ele retrata esse cara. É um outro artista que também é multitalentos, assim, ele escrevia, também pintava. E aí a irmã dele compra numa exposição dos impressionistas. O único quadro a fazer sucesso do Van Gogh em vida é os Comedores de Batata. O quadro que ele vende é esse aqui, e tem um quadro que vai servir ainda de tapume para galinheiro, que não vai dar tempo da gente ver. Só para vocês terem uma ideia. Olha o quarto do Van Gogh. Olha o quartinho do Van Gogh. Olha como as proporções são alteradas aqui. É quase como uma viagem psicodélica, né? Ó. Olha isso. Olha ali do ladinho, né? Esse quadro tem várias versões, e nas várias versões o Van Gogh mudou quais os quadros ele estava representando aqui nas paredes, que eram quadros dele. Mas esse aqui é o quarto do artista. Uma penúria extrema, vários problemas de convívio, ninguém gostava muito, né? O Van Gogh vai falar que jogavam pedras nele, as crianças jogavam pedra quando ele saía para caminhar, uma figura totalmente, né, sombria, esse homem ruivo, né? Os ruivos gozam de uma fama ruim na Europa durante muito tempo, enfim. Olha que simbólico é isso, as proporções. Nunca é uma linha retinha, né? Nunca é uma linha retinha.
As pessoas falam que o Van Gogh tinha uma dificuldade na visão também. Enfim, esse aqui é um café noturno, não é o mesmo café do outro lá, mas também tem a mesma dinâmica. Olha o céu com a noite estrelada aparecendo ali no fundo. Eu estou passando um pouco rápido, porque essa dinâmica do verde, do azul e do amarelo está muito presente aqui. Mas tem também o verde, tem também essa proposta. O Van Gogh ele usava linhas de lã sobrepostas para chegar à textura que ele queria. É muito doido como ele fazia os métodos dele. Como ele foi autodidata por muito tempo, ele chegava no estilo dele. Por exemplo, esse aqui é um tema comum dos impressionistas, um café à noite. Mas o jeito que ele está pintando, a percepção, a abstração, aqui ele não quer retratar como os impressionistas. Aqui já é um momento em que ele é um pós-impressionista, porque ele não está retratando a realidade por meio de pinceladas leves. Ele está começando a colocar blocos de tintas aqui, ó. Né? Aqui ainda é discreto, mas isso vai piorar. Tá? Esse aqui é um autorretrato feito pelo Gauguin do Van Gogh. Ele pintando os girassóis. Olha que magnífico. O Gauguin, amigo do Van Gogh, também começou a pintar tarde. E tem um detalhe interessante, porque o Gauguin ele acreditava muito na inspiração. O Van Gogh acreditava na imitação da natureza. São duas escolas diferentes de pintar. Né? O Van Gogh, ele, por mais que a gente pense que ele era loucão, ele tinha métodos para pintar. Ele tinha que captar a luz exata do sol para começar a pintar. Pintava muito rápido. O Gauguin, ele quase sempre se fiava na inspiração, na memória. O Gauguin vai falar que a memória é o maior recurso do pintor. O Van Gogh, ele não tem esse método. Ele vai adquirir por causa do Gauguin, às vezes. Mas esse é um retrato do Van Gogh feito pelo Gauguin. Esse é um quadro do Gauguin. Né? Dá essa impressão que está apagado, que está esmaecido, porque essa pintura passou por algumas dificuldades e ela está no MASP também. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Olha como há contorno na figura. É um pescador, um pobre pescador, que está contemplando o mar, e olha como há contornos. Isso é muito característico dos pós-impressionistas. Há contornos. Aqui nem tanto, mas aqui a gente vê, ó, essa linha mesmo, ó. É quase como se alguém tivesse vindo com um lápis depois e contornado. Tá bom? 1896, ó, 6 anos depois da morte do Van Gogh. Essa é a cadeira que o Van Gogh fez, né, pensando nele como artista. É uma cadeira que mescla elementos do verde, do azul, do amarelo e do vermelho, né? E aí, essa aqui é uma tentativa de imitação da natureza. Por mais que não seja uma cadeira proporcional, é uma tentativa de se imitar a natureza da cadeira. Já o quadro que ele faz para o Gauguin é uma espécie de cadeira também, né? Uma poltrona, um estilo de poltrona, e tem uma vela acesa. Muitos dizem que o Van Gogh e o Gauguin ficaram juntos, mas ninguém tem aí uma certeza sobre isso. O que a gente pode dizer é que eles eram de escolas diferentes. Quando o Gauguin vai visitar o Van Gogh e fica no sul da França por um tempo, eles se dão bem por uns dias, logo gera problema, né? O Van Gogh era meio sufocador, assim, das relações, né? E o Gauguin parte e nunca mais volta. Aí é o momento em que o Van Gogh vai cortar a própria orelha, né? Mas notem, também tem os livrinhos amarelos. E também, se eu não estiver enganado, são livros do Émile Zola, que é um gosto em comum entre esses dois artistas. Isso que é incrível. Notem que é uma iluminação noturna aqui. Aqui, ó, tem uma metáfora do dia, e aqui tem uma metáfora da noite. Tudo bem? As duas foram feitas pelo Van Gogh. Tá? Mas uma representa o estilo do Gauguin e outra representa o estilo dele mesmo. Cadeira de Gauguin, por Vincent van Gogh. Bom, aqui tem um momento em que ele corta a orelha, é uma notícia, vocês podem encontrar ela facilmente, né? Tem no jornal, né? Da automutilação dele, vocês encontram isso no YouTube, é bem facinho, tá num francês meio arcaico, e aí nós temos aquela série de retratos que ele vai retratar ele cortado, mutilado, né? E sempre o cachimbo, olha aqui, ó. Aqui ele já explode a questão das cores. Porque esse vermelho e esse laranja ao fundo contrastam. Tem todo um estudo de técnicas de cores que se opõem
e que ele junta, ele funde essas cores. Então, nesse momento, olha os contornos como são fortes. Até parecem os contornos do Gauguin. Até parece, né? Parece que ele está fazendo esse quadro para mostrar o ato sacrificial dele para o Gauguin. É uma viagem minha, mas olha o contorno da blusa, né? E olha que as cores do fundo, ao fundo, elas retratam talvez a verdadeira emoção que ele está sentindo. Contrastando com a calmaria das cores da roupa, as cores do fundo, elas estouram, são dramáticas, são saturadas, são exageradas. Ó, 1889. Aqui é um pátio do hospício, se a gente pode chamar assim. É que não é bem hospício, seria um nome ruim, né? Mas seria um hospício ou, né, uma casa de recolhimento. Alguém mandou alguma mensagem aí, já já eu vou ler, já estou terminando. Se alguém está entrando agora também, enfim, fique tranquilo. Olha como esse pátio ele não é linear, como ele não tem a perspectiva corretinha de uma fotografia ou de um quadro que tenta imitar a realidade. Olha como ele sobrepõe essas camadas. Olha como as árvores secas contrastam com a coloração do lugar. Tem um chão vermelho ao fundo, tem uma pessoinha ao fundo. Notem que aqui a proposta é retratar o emotivo da cena e não a própria realidade que está sendo vista. Tá? E isso a fotografia já faz. E o Van Gogh xinga a fotografia a dar com pau. O pátio do hospital em Arles. Tá bom? E aí vem outra imagem, olha lá, ó. Notem que ele vai ter um monte de autorretratos, né, com a barba raspada, vai ter um no final da carreira que ele também vai raspar a barba, aparece também. Aqui já tem uma outra temática, olha a intensidade. E o Van Gogh, ele costumava usar a mesma tela mais de uma vez, por conta da pobreza também. Ele vai receber as tintas do irmão, as tintas do amigo. Notem, é a mesma dinâmica. Aqui também, nossa, esses quadros são muito dramáticos e pouco conhecidos. Ele vai retratar muito o interior dos hospícios, dos hospitais, porque ele vai depois, no final da vida, ele vai várias vezes para vários hospitais, né? Vários lugarejos assim. Notem que o amarelo e o azul continuam presentes. Olhem as cadeiras, olhem as freirinhas vindo lá do fundo, olha de onde vem o calor, as pessoas estão se aquecendo ali. Olha a temática, é a temática da pobreza, a temática da loucura, a temática dos camponeses, tá bom? Ó, ala do hospital em Arles, também, ó, sempre retratando os vagabundos, os retirados. Esse é muito famoso, porque é um círculo de prisioneiros. Olha isso que incrível. Aqui é quase ele mesmo ali, né? E esse círculo de prisioneiros serviu de inspiração para um filme que tem tudo a ver com o laranja que o Van Gogh usa, né? Que é o filme Laranja Mecânica. Ele vai ser inspirado nisso, né? O Kubrick, acho que anteontem, o Kubrick faria 94 anos, foi comemorado. Acho que foi ontem ou anteontem. E aí eu deixo a dica para vocês. Assistam Laranja Mecânica, olha isso. Olha a inspiração aqui, ó. Ah, mas o cinema não é capaz de captar uma imagem. É. Se eu não me engano, esse quadro, inclusive, ele foi retocado em alguns momentos pelo Gustave Doré, mas eu tenho que confirmar essa notícia, que eu não sei. Eu li isso em algum lugar, eu não me lembro se isso é verdade ou não, tá bom? Mas só para a gente entender. Olha como um quadro inspira um filme. É a mesma temática. Olha isso. Inverti agora. Olha que incrível. Laranja Mecânica é a dica. Lembra daquele desenho? Virou um quadro. O Portal da Eternidade é chamado esse quadro, né? Ou Nos Portais da Eternidade. É um desespero, né? É a perda de sentido na vida, é essa cadeira que sempre aparece como algo material no Van Gogh e também representa um velho triste, né? É um dos últimos quadros pintados por ele, que foi um desenho lá atrás, de 1882. Olha como o artista reaproveita as coisas. Já chegando ao fim, né, ninguém sabe ao certo se o Van Gogh decidiu salvar alguém, estava salvando a honra de uma prostituta ou de um amigo, ou se ele deu um tiro de tentativa de suicídio, ou se ele errou o tiro. O que nós sabemos é que ele vai perder a vida, né? Vai ter essa notícia no dia 7 de agosto, aí, ó, de 1890,
sobre a morte do Van Gogh. Um homem que viveu 37 anos, em que em 10 anos revolucionou a pintura. As últimas pinturas dele são quase todas de cenas dos lugares onde ele ficou internado. E vai brincando já com essa abstração. Olha isso. Aqui são oliveiras sendo retratadas, ó. Tá bom? Aqui é um retrato, não, perdão, é um quadro que ele resgata a memória da mãe e de uma das irmãs, né? Aqui ele tenta pintar no método do querido Gauguin. É um quadro pouco explorado, pouco conhecido, e olhem que ao fundo tem essas árvores que vão começar a aparecer e vão ser sobretudo os cipestres, que vão representar as árvores do cemitério, as árvores da morte. Notem que as obras de final da vida dele têm vários cipestres, tá bom? Memória do Jardim em Etan, que é uma das cidades que ele viveu. Só que ele coloca as senhoras de Arles. Ele mistura a memória e o momento presente. Aqui é o retrato que ele faz de um amigo já com a noite estrelada. É aquele artista que eu falei também. Notem. Eugene Bock, né, na verdade. Desculpem. Não lembrava que era Eugene Bock. Que a irmã dele vai comprar um quadro do Van Gogh. É o único quadro que ele vende em vida. Se ele soubesse, né? E aí, a noite com o céu estrelado. Chegando ao fim, aqui não é a noite com o céu estrelado, né? O céu estrelado sobre o Ródano. Perdão. Estou emocionado. Aqui já tem uma coisa que ele vai compactuando as cores, e aqui ele já tem esse domínio perfeito do amarelo e do azul, que é o que ele vai explorar mais. São cores que a princípio se contrastam, né? São inimigas, não dialogam. Então ele vai trazer, mas lembrem-se que esse tema já está presente lá no século XVII. Olha lá, né? Aqui é o final. O corpo do Van Gogh é enterrado no sul da França. Depois, o irmão dele morre 6 meses depois, né? Contrai uma tuberculose. Não, ele tinha uma tuberculose. Não, ele tinha uma sífilis e contrai uma tuberculose. Ele para de tratar essas duas doenças. Ele tenta de todo jeito ampliar a memória do irmão, só que ele acaba falecendo 8 meses depois do Van Gogh. Olha lá. Né? Aqui é em Auvry-sur-Isère, que é uma outra região ali da França também, enfim. Os dois irmanados. E para a gente fechar, né, agora prometo que eu fecho mesmo, aqui nós temos a imagem do cipestre, ligando o céu e a terra, né, dando uma imagem de vida e morte. Lá no fundo a gente tem uma igrejinha. É muito comum os temas das igrejinhas nos impressionistas. Só que a igreja retratada pelo Van Gogh é abstrata. É mais abstrata. Aqui, essas revoluções, essas imagens, essas reviravoltas do céu, ele faz com blocos de tinta que ele começa a fatiar. Ele fatia uns pedaços de tinta e coloca em blocos. Né? E aí ele vai diluindo essa tinta. Por isso que tem essa noção de tentar captar o movimento. Já é um quadro abstrato que ele faz da vista de um dos hospícios que ele está, né? De uma das casas de repouso que ele está. Ele junta a igrejinha da cidade dele, né? De Zundert, que é a cidade onde ele nasceu, e o cipestre é esse tema recorrente da obra do Van Gogh, que traz a imagem do cemitério, da morte. Olha que engraçado. Dramático também, né? A noite estrelada. Olha aqui os detalhes. Esse cipestre quase toca o céu, né? A ligação entre o céu e a terra. Olha aqui os blocos que eu disse de tinta. Ó. São pedaços que ele vai colocando e daí ele vai diluindo nos entornos. É bem interessante também os métodos. Olha aqui, ó, a igrejinha. E os cipestres são os grandes temas, né? Bom, eu tinha muito mais coisas para falar, mas eu não quero enrolar tanto vocês. Só deixa eu dar um pulinho aqui, ó. Isso aqui foi a influência do Van Gogh. Os expressionistas. Expressionistas do final do 19 e começo do 20. Isso aqui vai bater na nossa pintura brasileira também. Porque, ó, isso aqui é Edvard Munch, que é um pintor do norte da Europa, muito influenciado pelo Van Gogh. Só que isso vai acabar influenciando a Anita Malfatti, que é uma pintora brasileira e modernista.
São as mesmas estéticas, praticamente. Notem que aqui não tem perspectiva. Não é que o quadro é desesperador porque chama o grito, mas a noção de profundidade é mexida aqui. Notem que a fusão entre amarelo, vermelho, verde e azul é toda ela do Van Gogh. É toda inspirada no Van Gogh. Por sua vez, inspiração da inspiração, nós temos a Anita Malfatti com um quadro de 1917 chamado A Estudante, que é uma inspiração do expressionismo europeu, alemão, sobretudo, né, e do norte da Europa, que é, por sua vez, uma inspiração do Van Gogh. A arte nunca para, né? Era isso que eu queria meio que mostrar para vocês, aqui só para vocês verem as semelhanças, tá? Parece que não, mas é uma escola revisitando a outra, em tempos diferentes, é claro, em etapas diferentes. Só para a gente fechar, não vai dar para eu falar, eu peço perdão, né? O amarelo e o azul tá sempre aqui no Van Gogh, né?